Obrigado, povo de Deus. Feliz sábado. Que bom estar mais uma vez aqui com vocês na casa do Senhor. Quem estava aqui ontem? Deixa eu ver, só aqui, ó. Muito bem. Então, metade aí do público a gente já se conhece. A outra metade, alguns me falaram, pastor, eu vi pela internet. Então, que bom que você viu pela internet e está aqui hoje. E você que ainda está vendo pela internet, cadê a câmera? Por onde? Para lá? Aqui? Ah, você, muito bem-vindo ao nosso culto. Que Deus fale contigo aí também de maneira poderosa e entre na sua casa e faça uma revolução, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, ontem a gente falou sobre um tema. Quem lembra o tema de ontem? Duas palavrinhas, como é que foi? E relacionar. A gente falou de dois personagens, quem lembra? João e Judas, muito bem. E hoje eu quero te convidar para abrir a Bíblia para a gente estudar mais um personagem, mais um tema e, claro, aprender coisas novas da palavra de Deus. Eu trabalho com jovens, mas tenho Mateus 14, enquanto eu estou falando aqui, você pode abrir. Mateus capítulo 14. Eu trabalho com jovens, mas tenho um ministério lá no Instagram de curiosidades da Bíblia. E de vez em quando, alguns pastores evangélicos aí me procuram e falam, pastor, eu passo teus vídeos lá na minha igreja. Olha só que legal, a gente não imagina onde pode chegar. E eles têm usado para ensinar nas escolas dominicais e tal. Então eu quero muito que você aprenda, que você que é da minha igreja, né, mesmo aqui em outro país, possa acompanhar as curiosidades da Bíblia. Mateus capítulo 14. Abra sua Bíblia aí para a gente estudar o texto de hoje. Mateus capítulo 14, a partir do verso 27, que nós vamos estudar. Você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é um final de semana que foi preparado com muito carinho pela juventude dessa igreja, pela liderança dessa igreja, para que você possa ser impactado em nome de Jesus. Mateus capítulo 14. Encontrou aí? Diz amém. Amém. Então vamos ler a partir do verso 27, que diz assim, ó. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse o que, irmãos? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, faz mais uma oração comigo, Senhor. Pai querido, a tua palavra está aberta e o nosso coração também. Queremos ouvir a tua voz através deste livro sagrado, através do teu Espírito Santo que está aqui hoje, essa manhã. Se tens algo a nos dizer, fale agora, Pai, porque o nosso coração está sedento pela tua palavra e pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito dessa história. Essa história é quando Jesus está andando por sobre o mar e, de repente, os discípulos que até então estavam com medo, olham para a cena e alguns dizem assim, é um fantasma. Aí, de repente, Jesus lá do outro lado fala para eles assim, não, gente, não é fantasma não, sou eu, ó. Aí, desse lado, os discípulos começam a conversar, eu imagino a cena, não é fantasma, é Jesus, olha lá. Só que agora Pedro tem uma atitude que para mim foge da normalidade. Porque se fosse eu ali no barco, eu não sou muito chegado a barco. Eu passo, não sei como é que é você, mas eu fico meio enjoado. Eu já não estaria ali, eu acho. Mas se eu tivesse, eu ia no máximo falar assim, gente, olha lá Jesus sobre o mar, que é isso? Vocês estão vendo também? Que impressionante. Aí se a gente tivesse o celular, talvez a gente pegaria, olha lá, ao vivo, hein, gente, olha aqui. Só que Pedro, ele tem uma outra atitude. Ele fala assim, Jesus, eu posso ir também? Aí a pergunta é, dessa manhã, o que deu na cabeça de Pedro para ele achar que podia fazer o que Jesus estava fazendo? Aí alguns diriam assim, pastor, porque ele quis, porque ele é aventureiro. Não, tem uma curiosidade por trás dessa história e desse texto.
e eu quero te explicar agora. Eu quero fazer aqui uma explicação mais didática aqui, só que eu preciso de um garoto de 5, tem que ser um rapaz, porque eu quero falar como é que funcionava a mente de um judeu na época de Jesus. Uma criança de 5 a 10 anos. Um garoto. Vem. Você tem quanto? Vem cá, não vai falar nada, é só para ficar do lado, vem. Ali já, então eu vou chamar ali, então vem aqui, ó, um outro voluntário ali, ó. Vem. Agora, uma criança ou adolescente de 10 a 15, um rapaz também, de 10 a 15. Pode vir, não vai falar nada não, só para ficar do lado do pastor e vai fazer um papel hoje aqui de... Como é que você chama? Arthur. O Arthur. Vai lá, de 10 a 15, um garoto. Vamos lá? Já veio, muito bem. E um jovem agora de 15 para cima aí, 15 a 20 mais ou menos. Ó, pastor, até assustei. Um jovem, aí, muito bem. Muito bem, então você vai aprender uma coisa nova da Bíblia. Fica aqui escadinha, vamos lá. Para você entender esse texto, você precisa entender como funcionava a mente de um jovem judeu na época de Jesus. Naquela época, a escola funcionava na própria sinagoga. Como é que a criança aprendia os estudos? Através da palavra de Deus, principalmente da Torá. O que é a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando ele fazia 5 anos em diante, o Arthur, ele ia para a escola. E lá o professor ensinava dos 5 aos 10, ele, escuta isso, a decorar todos os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros, não é o nome dos 5, é todo o conteúdo. No princípio criou Deus os céus e a terra, e até o final de Deuteronômio. Só que o professor fazia isso através de canções, de poesias, de músicas, e existem alguns relatos que dizem que o professor pegava um pote de mel e falava, coloca o dedo no mel, e agora coma o mel, e depois dizia assim, que a palavra de Deus seja mais doce na sua vida que o mel. Ele aprendia a amar a Bíblia. Só que quando ele fazia 10 anos, ele fazia o teste para saber se ele ia para a próxima fase ou não. E depois de tanto estudo, o professor fazia perguntas para ele. E aí, como é que você interpreta tal texto? Recita para mim de tal parte a tal parte. Se fosse bom, passava. Mas se não fosse bom, era um sistema muito exigente, o professor dizia para ele assim, Arthur, vejo que você é um bom garoto. Você ama a Deus, mas você não é qualificado. Então, assim, ó, vai lá para casa, as meninas, e cumpra o ofício da tua família, tá bom? Se teu pai é um pescador, você vai pescar, se ele é um carpinteiro, você vai fazer carpintaria, e se ele é um comerciante, você vai fazer comércio. Combinado? Senta lá de novo no banquinho e ele ia para casa. Ô, Arthur, tchau. Muito bem, salve de palmas para ele. Aí, o Brian passou. E ele foi para a segunda fase, olha aí, muito bem, Brian, parabéns. Só que nessa segunda fase, dos 10 aos 15 anos, os professores agora ensinavam sobre todo o Antigo Testamento. Aí entravam outros livros, os livros dos profetas maiores, menores, os livros históricos, os livros poéticos. Pega a tua Bíblia, todo o Antigo Testamento, e ele aprendia a interpretar e também a decorar. E quando ele fizesse 15 anos, ele sabia muita coisa da Bíblia de cabeça, de cor, porque ele aprendia também através de poemas, de poesia, de canções e assim por diante. Só que agora, mais ou menos com 15, não são idades exatas, é mais ou menos, ele fazia o teste para a terceira fase. Se ele fosse bom, ele passava. Se ele não fosse bom, o professor olhava para ele e dizia assim, vejo que você é um bom jovem, que ama a Deus, mas você não é qualificado. Vai para casa e cumpre o ofício da tua família. Continua lá com o mesmo negócio dos familiares. Se teu pai é um pescador, vai pescar. Se é comerciante, vai fazer comércio. Se é carpinteiro, obrigado, Baré. Vai lá, senta lá, vai fazer carpintaria. Saúde. Essa fase, chamada de, a fase do Arthur, era chamada de Bet Sefer. Repete aí, Bet Sefer. A fase aqui do Brian é Bet Talmud. E essa aqui do Hugo era Bet Midrash. Essa fase, ele já tinha passado por todos os estudos.
E agora ele tinha que fazer uma decisão. Era como se fosse assim, o fundamental, o médio e a universidade na época de Jesus. E o que era a universidade da época de Jesus? Claro, uma comparação assim, não tão exata, mas era um motivo de honra para uma família, para os pais na época de Jesus, os pais de um jovem. Qual era? Depois de tanto estudo, ele agora ia se preparar para ser um mestre, ou para ser um doutor da lei. E para isso, ele tinha que passar por um processo agora de seguir um rabino. E quanto mais importante era o rabino, mais difícil era ele ser aceito por aquele rabino. Então, não era assim, eu vou seguir aquele mestre. Não, ele tinha que ser aceito pelo mestre. Porque o mestre tinha que olhar para ele e dizer assim, ele tem potencial para se parecer comigo. Ele pode aprender as coisas que eu vou passar para ele e ele vai ser o meu discípulo e vai continuar as minhas obras. Então, o mestre, quando ele se oferecia, ele dizia assim, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí o mestre olhava assim, deixa eu ver. Fazer umas perguntas aqui. E aí fazia perguntas para ele, para saber como você interpreta tal parte. Qual é a sua visão sobre tal assunto? Recita para mim de tal parte a tal parte, para eu ver se você está afiado. E depois de tanto estudo, tantos anos, se o mestre não gostasse dele, colocava a mão no ombro e dizia, vejo que você é um bom jovem, Hugo. Você ama a Deus, mas você não é qualificado. Vai e cumpra o ofício da tua família. Vai lá, uma salva de palmas. Era um sistema muito pesado. Apenas os melhores dos melhores dos melhores chegavam a esse ponto. Só que aí, quando um jovem era escolhido, o mestre ou o rabino dizia assim, vem e segue-me. Essa palavra, vindo da boca de um mestre, era como você olhar a lista de um resultado, de um vestibular, de um concurso muito concorrido. E aí você comemorava, porque você foi aceito por aquele mestre. Você voltava para casa e contava para sua família. Olha o que aconteceu agora, eu vou ser um discípulo do mestre fulano de tal. E todo mundo comemorava, os seus pais se enchiam de orgulho, porque escuta, essa era uma teocracia, Israel tinha a palavra de Deus como centro. Então, a elite da época era exatamente essa classe de doutores e mestres da lei. E se o seu filho estava se tornando era um motivo de honra para sua casa. Aí agora esse menino ia viajar seguindo esse mestre. Os pais, então, faziam uma oração, pediam a bênção para o filho e diziam assim na oração, que o Senhor te abençoe, te guarde, e no final dizia assim, e que o pó do seu rabino te cubra a pele por completo. Sabe o que isso significava? Que o desejo de um pai era que o filho andasse tão perto do mestre, literalmente, que a poeira que subia das ruas, sem asfalto, obviamente, cobrissem a pele suada do filho debaixo daquele sol escaldante. Isso era motivo de honra, de orgulho. Então, o discípulo, ele ficava imitando o jeito do mestre andar, o jeito do mestre falar. Você já viu até algumas igrejas que os pregadores, tudo igual, porque eles imitam uns aos outros? Aquela época era assim também. O discípulo, ele olhava para o mestre e falava, vou dar um exemplo meio maluco, tá? Digamos que o mestre andasse assim, Não devia ter mestre assim, não. Mas vamos lá que ele andasse assim, e aí fosse comer uma fruta na árvore, aí ele pegava e fazia assim, Aí todo mundo ficava olhando o jeito do mestre andar. O jeito do mestre cumprimentar, o jeito do mestre falar e o jeito do mestre comer. Sabe por quê? Pega a lição. Porque a obsessão de um discípulo era ser igual ao mestre. O desejo do coração de um discípulo era ser mais parecido com o mestre que ele tinha. Pastor, gostei. Mas o que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Alguns já pegaram. Tem a ver que quando eu leio este livro, e eu vou te explicar, eu vejo que um novo rabino, um novo mestre chegou no pedaço. E esse mestre, diferente dos outros, ele não vai buscar os melhores dos melhores dos melhores. Ele vai, em vez de ir nos grandes centros, buscar os mais habilidosos ali, ele vai a pequenas vilas. E ali ele chama quem? Pescadores, homens simples. E uma dessas chamadas ele chama Pedro. Aí a pergunta, vamos ver se valeu o momento história aqui. Se Pedro estava pescando, o que isso significa?
Que em algum momento ele foi reprovado. Vai para casa, Pedro, você não é qualificado. Agora você entende por que eles abandonam tudo e vão seguir Jesus? Porque era motivo de honra. De repente tem um rabino fazendo um milagre, está ganhando fama e te chama para ser um discípulo, é claro que você também iria. E aí eles abandonam tudo e vão. Agora só um parênteses, tá? Não é o tema da mensagem, só um parênteses aqui de 1 minuto. Que idade deviam ter os discípulos? A Bíblia não fala, então tudo que eu falar aqui é também especulação, mas eu vou te falar o que é mais aceito pela teologia, independente da denominação. Normalmente o rabino, ele chamava pessoas mais jovens do que ele para serem seus discípulos. Então Jesus começou o ministério com 30 e o que se entende é que se chamava mais jovens. Algumas linguagens do Novo Testamento, Jesus fala, meus filhinhos, sugere juventude. Em outra ocasião, Jesus, por exemplo, se cobra o imposto de Pedro e de Jesus, e os outros estavam juntos. E o imposto do templo era para maiores de 21 anos. Então, alguns entendem que, por conta disso, os discípulos eram jovens. Por que eu abro esse parêntese? Para dizer para você, jovem, moça, rapaz, para você, adolescente, você não são o futuro da igreja, você são um presente. Os grandes avivamentos aconteceram com jovens. Jovens que decidiram orar, jovens que decidiram fazer uma revolução. Olha aí os movimentos do mundo, até políticos, que vão para as ruas, coisas acontecendo. São jovens. Então, jovem, assuma seu papel no momento profético e histórico que a gente está vivendo. E Deus precisa que você, mas aqui eu trabalho muito, pastor. Mas cumpra o seu chamado também. Você tem uma missão na causa de Deus. Não fuja dessa missão. Deus conta com você para fazer diferença. E é claro, conta com uma igreja também que dá oportunidade para os jovens. Mas o que eu vejo por aí é muita igreja que está lutando para o jovem assumir um papel. Porque não tenho tempo. Assuma o seu papel. Fecha parênteses. Voltando para a história, eu vejo, volta aí para o texto da Bíblia. Vamos ver o que aconteceu um pouquinho antes. A Bíblia diz assim, ó, versículo 23. Versículo 23. Você entendeu que agora Jesus chama esses desqualificados. E talvez eu esteja falando para alguém que a vida inteira também se sentiu assim, desqualificado, desqualificada. Esse é o seu Jesus, que chama gente como eu e você. Gente que aos olhos do mundo pode ter incapacidades, limitações e falhas, mas aos olhos de Deus ele nos qualifica, amém? Aí ele vai, verso 23, vamos ler aqui um pouquinho antes, só para a gente contextualizar melhor essa história. Diz assim, ó. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Vamos rapidinho aqui, ó, momento de curiosidade. Você sabe contar as horas na Bíblia? Não? Quer aprender em 1 minuto? Então vamos lá. O judeu, ele separava, você nunca mais vai esquecer, ele separava as 12 horas claras do dia e 12 horas da parte escura. Por isso que a gente começa o sábado no pôr do sol, porque na Bíblia o dia acaba quando o sol vai embora e está começando outro, ok? Aí são 12 horas claras e 12 horas escuras. A parte clara começa então quando o sol nasce. É como se às 6 horas da manhã fosse a hora zero. Vamos supor que o sol nasce às 6 e se põe às 18, certo? Do nosso horário. Para o judeu era assim, ó, o sol está nascendo é como se fosse a hora zero, indo para a hora 1. 7 da manhã, hora 1. 8 da manhã, 9 da manhã. Aí a Bíblia diz que Jesus foi crucificado na terceira hora, que seria no nosso horário, então, 9. Aí, 10 da manhã, 11, meio-dia. Aí diz que na hora sexta houve trevas. Lembra desse texto, no Novo Testamento? Aí você vai seguindo. Aí você chega na hora 9 que Jesus morreu. 3 da tarde,
ok? Então, às 12 horas do dia, é só você começar como se a hora 1 fosse 7 da manhã e fazendo os cálculos, você vai chegar às 12 horas do dia. Aí o sol se pôs, as horas da noite eram diferentes, não eram assim de hora em hora, eram só 4 grupos de 3 horas. Primeira, segunda, terceira e quarta. Então, vamos lá. Ficou de noite, 6 da tarde, no nosso horário, 18 horas. Para eles era a primeira vigília. De 3 em 3 horas é uma vigília, ó. 6, 7, ó, quer dizer, começa às 6, né? Hora zero. Então, 7, 8, 9, primeira vigília. 10, 11, meia-noite, segunda vigília. 1, 2, 3 da manhã, terceira vigília. 4, 5 e 6 da manhã, quarta vigília. Volta aí para o texto agora. Que hora que Jesus, então, foi ter com eles? Que hora que seria isso? Entre 4 às 6 da manhã, tá bom? Volta lá para o texto. Verso 26. E os discípulos, ao verem andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Aí é o texto que a gente leu no início. Volta aqui para mim, olha a cena. Eles estão lá no barquinho deles, de repente, um fantasma! Aí Jesus fala, não, gente, sou eu, não tenho medo. Aí eles, é Jesus, é Jesus. Volta a cena. Lembra a cena inicial? Aí, de repente, o Pedro fala assim, Jesus, eu posso ir aí? Aí Jesus fala o quê? Vem! Aí todo mundo, vai, Pedro. Aí eu vou. Aí Jesus, vem! Aí eu vou então. Aí Pedro pega assim no barco e faz assim, ó. Vai, Pedro, vai, Pedro. Jesus, vem! E o Pedro, eu tô indo. Tô indo, Jesus. E todo mundo olhando. Vem! O povo não acreditando. Olha o Pedro, olha o Pedro. Aí, de repente, o Pedro estava achando tão legal aquilo que ele estava fazendo, que ele deu aquela olhadinha para os outros que ficaram atrás, assim, ó. Aquele orgulhozinho, sabe? Aí, a Bíblia diz que veio uma onda, e ele começa a naufragar. Aí, de repente, ele começa a afundar. E aí ele diz assim, Senhor, me salva. Aí Jesus pega ele pela mão e diz assim, homem de pouca fé, por que você duvidou? 2 perguntas aqui. Primeira, agora você já consegue me responder. Por que Pedro decidiu andar do mesmo jeito que Jesus estava andando? Porque a obsessão de um discípulo é ser igual ao seu? Pedro entendeu o que é ser discípulo. Será que você já entendeu também que ser discípulo não é só ficar no barquinho cantando as nossas canções? Estou seguindo a Jesus Cristo. Não! Ser discípulo é pensar, se o meu mestre está lá no meio da tempestade, é lá que eu tenho que andar também. Se o meu mestre anda desse jeito, é assim que eu quero andar. Eu nunca vou ser igual a ele, não é isso. Não se trata disso. Mas eu preciso querer me parecer com o meu mestre. Tratar os outros do jeito que ele trataria. Como que ele seria se fosse pai no meu lugar? Se fosse mãe? Como que ele seria naquela sala de aula? Como que ele seria nos negócios? Como ele seria fazendo tudo que eu faço? Essa é a obsessão de um discípulo, e Pedro entendeu. Só que alguns focam sempre no erro. Falam, pastor, mas ele naufragou, né? É verdade. Aí Jesus fala uma frase curiosa, que ele fala assim, homem de pouca fé, por quê? Duvidaste. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, e essa pergunta é o ponto principal da mensagem dessa manhã. Pedro duvidou de quê? Pedro duvidou de quem? Veja, Jesus, foi de Jesus, porque Jesus ainda estava sobre o mar, andando na frente dele. Ele estava naufragando, mas Jesus ainda estava ali. Sabe o que Pedro duvidou? Dele mesmo. Do seu chamado. Sabe aquele chamado? Vem, segue-me, Pedro, confio em você, acredito no seu potencial, acredito que eu posso te transformar. Aí de repente Pedro começa a andar e ele começa a duvidar, olhando para trás, tirou o foco de Jesus, isso aí você conhece a história, ele começa a duvidar. Aí Jesus diz assim, por que duvidaste? Eu acredito que em algum momento Pedro lembrou que ele era um desqualificado, que em algum momento ele não era capaz, que em algum momento ele lembrou que ele só era um pescador,
que ele foi reprovado no processo humano. E aí Jesus fala assim, por que você duvidou? E sabe o que eu vejo? É que muita gente duvida do chamado de Deus. E talvez eu estou falando para alguém que tem duvidado do seu chamado, duvidado aí, você talvez diga, ai pastor, porque eu sou desqualificado. É mesmo, eu também. Só que Jesus chama gente como a gente para fazer uma revolução, uma transformação, e ele diz assim, está na hora de sair do teu barquinho e vem. Ai pastor, mas é porque você não sabe as coisas que eu andei fazendo, as coisas que eu andei pensando, ou talvez acessando. Eu não sei, nem quero saber. Mas eu sei de um Jesus que chama gente como eu e como você. E por isso eu vim de longe para talvez te fazer uma pergunta. Por que você duvida? Por que você duvida do teu chamado? Por que você duvida que igreja é lugar para você e para sua família? Por que você duvida que a sua vida precisa ser pautada na palavra de Deus e que você consegue pelos méritos de Cristo? Obra do Espírito Santo? Por que você duvida do chamado? Esse chamado que te deixa com medo e que você acha que não é capaz. Por que você duvida de ser mais ousado para o Senhor naquele ambiente que você sabe que o Espírito Santo está te impressionando para ser? Mas você fala, ai pastor, eu sou tão desqualificado. Talvez uma função que você recebeu. Talvez foi te delegado algo. Por que você duvida? A Bíblia diz assim, ó, e talvez você entenda um texto da Bíblia que diz assim, ó, agora faz sentido? Jesus diz assim, lembra? O processo era, os melhores dos melhores dos melhores iam lá e escolhiam o rabino preferido. Aí Jesus diz para os discípulos assim, ei, não foste tu que me escolheste, mas eu que te escolhi. Você entendeu? Ele não está te perguntando se você é desqualificado, ele está falando, eu te chamei. Em algum momento da sua história, você ouviu o chamado de Jesus, vem e segue-me, e aí você veio. Mas por que você duvida? Por que está pensando em abandonar seu chamado? Por quê? Ai pastor, eu sou desqualificado. Então tá, a Bíblia tem uma lista. Pedro era impulsivo, o Tomé tinha dúvida, a Marta andava sempre estressada, o Zaqueu era um político corrupto, Nicodemos pertencia a um outro ramo da religião, a Madalena uma pecadora famosa, Samaritano já tinha se divorciado 5 vezes, o Lázaro, o Paulo era um terrorista, o Gadareno estava louco e o Lázaro estava morto. Por que você duvida? Por que você duvida do teu chamado? Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou falando aqui hoje para você, e digo, eu vou te contar uma coisa, mas não entenda que chamado está restrito a apenas pregar e cantar. Pelo contrário. Como foi dito aqui, tem uma tempestade lá fora que a gente precisa se mostrar lá, sair do nosso barquinho. Mas no meu caso, eu era uma criança muito tímida. Você me vê falando aqui, pregando, mas a frase que eu mais ouvia da minha mãe era assim, menino, levanta a cabeça. Quem anda de cabeça baixa é bandido. Eu me senti aqueles caras assim, que passavam no jornal. Aí ela dizia assim, olha para os outros. E aí, um dia, lá na igreja, uma líder de clube também falou assim, ó, vai ter um dia aí e Deus falou que é para você pregar. Eu falei, nem cumprimentar as pessoas eu gosto. Quanto mais pregar? Eu tenho dificuldade. E morria de medo, morria de vergonha, muito tímido e tal. E aí eu lembro que eu fui, para encurtar a história, né? E o dia que a primeira vez que eu fui pregar, eu desenvolvi um tique nervoso. Você sabe o que é um tique nervoso? É quando seu corpo, de maneira involuntária, começa a mexer sem você controlá-lo. E a maioria dos tiques nervosos é assim, uma coisa, né? Sabe qual que foi o meu? No dia de pregar? Eu comecei a dar chute, assim, com a perna esquerda. Assim, ó, se fosse hoje, ia ser assim, feliz sábado, irmãos, vamos abrir a Bíblia. E eu ficava assim o sermão inteiro, e os colegas rindo. Aí eu lembro que no final eu perguntei à minha mãe, e aí mãe, como é que foi? Mãe é mãe, né? Ela, meu filho, foi uma bênção. Só um negócio da perninha que a gente tem que... Sabe o que é desqualificado. Aí eu fui estudar teologia. Contei para vocês algumas histórias. No meu 3º ano,
Eu fui enviado para fazer um evangelismo público. O que é o evangelismo? É ir para um lugar onde não tinha igreja e o objetivo era pregar, alugar um ponto, um salão, uma praça, pregar o evangelho, fazer um estudo a cada noite e convidar as pessoas. E eu fui. E tinha um lugar que eu morria de medo lá no Brasil, que era... Na verdade, não morria de medo. Eu morria de medo por conta... Desculpe se tiver alguém de lá. Devia ter perguntado antes. Mas eu estudei lá na Bahia e quando eu era mais... Vou te explicar, rapidinho. Quando eu era mais novo, eu fui passear em Porto Seguro, na Bahia. Já foram em Porto Seguro? Tem alguém de lá? Ah, então tá bom. Fui lá passear. E lá é uma cidade turística, tem muitos quiosques, aquelas coisas de promiscuidade que você via lá, o povo dançando. Eu falei, meu Deus do céu, essa cidade aqui tá louco e tal, não volto aqui nunca mais. E aí tinha lá uma bebida que até hoje serve, a principal bebida da cidade. Tem um lugar que chama Passarela do Álcool e vende só bebida alcoólica. E a bebida principal chama capeta. Aí eu estava lá com meu primo, a gente era menor de idade, e veio o rapaz, acho que por ser menor de idade, ele falou baixo. Ele, ei, quer o capeta aí? Eu falei, cara, misericórdia, não. Ele, não é bebida. Não, também não quero. E saí, eu falei, não volto aqui nunca mais. Aí fui estudar teologia no 3º ano, fui fazer um sorteio de onde os estudantes iam fazer o tal evangelismo. E eu morria de medo desse lugar, porque eu sabia que eram cidades do Nordeste, mas para encurtar a história, foi tirando o nome e não saía nem Porto. Eu vi que Porto Seguro estava na lista, e eu fiquei botando terror nos meus amigos, coitado de quem for para lá. E aí um dia... O professor vai e fala assim, tirando o sorteio do nome da cidade, E não saía nem Porto Seguro, nem Gustavo. E eu ficando preocupado. Aí, de repente, o professor falou assim, Gustavo. Aí tirou a cidade. Aí ele, achando que estava feliz, ele, mineiro, vai para a praia, hein? Eu já fiquei preocupado. Ele, você vai para Porto Seguro. Eu, puxa vida. Eu, pastor, troca aí. Ele, não, a gente orou aqui, é de Deus. Aí eu fui. Só que chegou lá, o pastor falou assim, qual que era a ideia? Uma igreja que já existia, a gente ia pegar 10 pessoas e abrir uma nova igreja. Aí eu falei assim, não, eu não estou qualificado para isso não, senhor, eu sou um desqualificado. Mas vamos lá, fui. Só que aí o pastor falou assim, você não vai fazer aqui num lugar turístico, nós vamos fazer num bairro ali. Só que o bairro é meio perigoso. Falei, vamos lá. Cheguei lá, eu achei que não era tanto. Mas quando você vê os locais falando, que é perigoso, aí você começa a acreditar. Aí a gente reuniu os irmãos e a gente começou a orar pelo projeto. E eu lembro que todo dia, 5 da manhã, a gente ajoelhava para orar, e eram assim, umas 2 horas de oração, muita consagração, porque era um desafio. A igreja ali tinha medo de ir no bairro do lado. E ali que tinha que ser o projeto onde não tinha igreja. Um dia lá, 5 da manhã, a gente orando, e de repente eu escuto um barulho, assim, no meio da oração. Pá, pá, pá. Aí eu abri só um olho. Aí a irmã falou, continua orando, meu filho. Aí passou a oração, todo mundo foi embora e eu dormia no fundo da igreja. Eu tive que ficar. Aí no outro dia veio a irmã me acalmar. Você sabe que tem gente que tem um dom para acalmar, né? A irmã não tinha. Ela foi me contar e ela disse assim, ô Gustavo, não fica triste não fica com medo não. Aquilo ontem foi uns tirinhos que deram aí. Tirinho no diminutivo como se fosse menos tiro. Aí eu falei, tiro? Ela, foi aqui bem na rua. Na rua da igreja? Ela, E pegou aqui na casa do vizinho. Na casa do vizinho, irmã? Ela, E o vizinho morreu. Morreu? O vizinho morreu? O vizinho da igreja? Ela, mas não fica com medo não. Você vai ver isso direto. Eu falei, agora que eu tô... Aí eu ficava com muito medo, obviamente. Eu falei, não, eu não fui criado nesse ambiente, não é assim. E eu ficava, meu Deus, me tira desse lugar. E aí, eu tomei uma decisão, que às vezes a gente tem que tomar quando cristão. A gente tem que se desviar daquilo. E os irmãos só ficavam falando, acabava o culto, e o papo era, você viu, essa semana matou um fulano, não sei o quê. E eu ouvindo aquelas histórias, falei, eu não quero ouvir essa conversa. E era assim, eu dormia no fundo da igreja, 3 meses de projeto, e para não ficar pesado para os irmãos, eu tomava o café da manhã na casa do irmão, almoçava no outro e jantava no outro. O irmão da manhã era igual aquele jornal de notícia ruim. Ele só contava caso terrível. Aí eu falei, irmão, vamos mudar. Eu falei assim, irmão, vamos mudar de assunto? Você não vai acreditar. Eu falei, tá bom. Ele falou, tá bom. Eu falei, vamos falar, como é que é o trabalho do senhor? Aí ele me virou e disse assim, eu tinha uma padaria aqui na rua.
Mas eu fechei porque mataram os meus clientes. Falava uma coisa, ele ia para outra. Mas como assim? Mataram todos? Ele, não, todos não, lógico que não. Mas tinha os 8 que mais compravam, mas eles mexiam com o tráfico. Aí um dia a polícia veio e matou os 8 e agora eu... Ou seja, eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Tudo que falava do assunto voltava no outro. Eu já ligava para casa com tom de despedida, sério mesmo. Falava, mãe, eu não era casado ainda, obrigado, tudo que a senhora fez e tal. Um dia eu fiz uma oração assim, Senhor, eu sou um desqualificado de estar aqui, mas se o Senhor tem algum propósito, me manda alguém sincero. Aí eu fui alugar o salão, fomos lá nesse bairro, e o rapaz construiu para ser um bar. Eu falei, a gente quer alugar, mas para ser bar não, a gente vai fazer um ponto aqui de estudo da Bíblia. Ele, tudo bem, eu quero alugar. Quando eu estou saindo do lugar, veio um rapaz e fala, o que vocês vão fazer aí? Nós vamos fazer um ponto de pregação, uma igreja. Ele, então, você é pastor? Eu falei, eu estou estudando. Ele, ora por mim. Eu falei, claro, fiquei feliz. Uma pessoa sincera, não é isso que eu tinha pedido a Deus? Qual que é o seu motivo de oração? Ele virou para mim e tinha um outro rapaz lá na esquina. Ele falou assim, pastor, ora por mim aí. Porque se Deus, depois Deus, se Deus quiser, pastor, vou matar aquele cara lá. Ele roubou minha bicicleta e tal, não sei o que, cara de droga. Aí eu falei assim, meu Deus, não, esse lugar não é para mim não. Aí, deixa eu te contar uma coisa. Eu fui para a igreja central da cidade de Porto Seguro, ouvi um sermão, faltava uma semana para começar. E eu sentei lá no fundão, porque eu já estava desanimado. Eu falei, Senhor, eu não sou capaz. Eu não era para eu estar aqui. Senhor, me ajuda. Aí o pastor veio, um pastor de fora, que não conhecia a minha história. E ele começou a pregar assim, o sermão do pastor. Irmãos, às vezes Deus faz chamados que nos deixam com medo. E eu lá no fundo falei, só que você tem que ir apesar do medo. Às vezes você não se acha capaz para os chamados de Deus. Mas se Deus chamou, Ele vai junto contigo. Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. E E eu não sei se você entendeu, é disso que Deus está querendo falar contigo essa manhã também. Você tem um chamado. Você tem que entender que apesar de parecer desqualificado, Deus te chamou. E se Ele te chamou, Ele vai junto. Eu entendi isso aquela manhã e falei, vamos embora. Porque tinha acontecido uma coisa um dia antes. O pessoal do tráfico de drogas olha para você ver como que o diabo trabalha. E isso chegou até mim. Eles o pessoal dos agentes de saúde da prefeitura estavam ensinando palestras contra o cigarro nas escolas. Contra o cigarro, não era nem contra a cocaína, contra tabagismo. E aí eles falaram assim, quem falar de cigarro aqui vai morrer, não pode falar mal do cigarro, não. Aí eu estava com tudo pronto e um dos materiais que era para chamar o público era como parar de fumar em 5 dias. Um curso da igreja. E eu fui para essa igreja e o pastor pregou. Na hora que o pastor pregou, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu atendo às vezes jovens que têm dúvidas. Será que Deus existe? Será que Ele escuta a minha oração? Eu estou meio fraco na fé. Deixa eu te falar uma coisa, olha bem para mim. O maior antídoto para a frieza espiritual é a missão. Tem coisa que você vai estar me vendo contar a história, mas para você viver a história, você tem que sair da sua zona de conforto e ir trabalhar para Deus de alguma maneira. Não é aqui na igreja. Aqui na igreja é um QG, que a gente ganha força para cumprir a missão lá fora. Se você não faz isso, a minha história vai te edificar um pouco. Mas você não vai viver essas histórias se você não sair. Se você não tiver coragem de falar para o teu amigo de faculdade, ei, você quer estudar a Bíblia? Se você não tiver coragem de abordar um vizinho e falar, estou orando por você. Se você não tiver coragem, no seu ambiente de trabalho ou acadêmico, manifestar a sua fé. Você nunca vai experimentar milagres se você não sair do barco e decidir andar por sobre o mar. Está entendendo? E aí, por que eu estou te dizendo isso? Porque eu estava no meu momento mais crítico, me sentindo um desqualificado, e eu não vou nem sobreviver nesse lugar. Aí, de repente, o pastor começa a pregar, e no momento do sermão chegou uma mensagem de texto. Acabou o sermão, eu abri. Olha o que me mandaram. O cara não falou nem bom dia, nem feliz sábado, era alguém que estava a 300 quilômetros de distância, que decidiu acordar, e o Espírito Santo falou, envia isso aqui para o Gustavo. Aí eu falo, Deus existe ou não existe? A mensagem dele é meio verso da Bíblia que ele colocou, que dizia assim, não temas, pelo contrário, fala e não fique calado, porque eu estou contigo, e ninguém ousará fazer mal contra você, pois eu tenho muito povo nessa cidade.
Está em Atos 18, verso 9 e 10. Aí eu olhei aquilo, não é possível, depois do sermão, é Deus, o Senhor acalmou meu coração. Chama um desqualificado, mas vai junto. Aí o pessoal falou assim, pastor, e o negócio da faixa, hein? Do curso Como Parar de Fumar. O que eu fiz? Falei, pode colocar. Porque Deus falou, e se Deus fala, você não tem que ter medo. E talvez Deus te chamou aqui essa manhã para falar contigo, e Ele está falando que você não pode ter medo de tomar a sua decisão e entregar o coração para Ele, que você não pode ter medo de abrir mão desse mundo, porque Deus tem coisa melhor para você. Você não pode ter medo de falar de Jesus, você está entendendo que Ele está te chamando, então vai. Aí para terminar a história, o evangelismo começou, aquele tanto de gente lá foi no primeiro dia, e o curso Como Parar de Fumar acontecendo. Aí no segundo dia veio uma irmã da igreja e falou assim, pastor, eu vi, tinha 2 meninos do tráfico andando na frente, eu estava atrás dele, eles não viram o que eu estava ouvindo, e um deles falou assim, vamos lá na igreja hoje? Aí eu já fiquei preocupado, e aí? Não, pastor, fica tranquilo, porque a conversa deles é assim, para que nós vamos naquela igrejinha nova lá? Aí o outro falou assim, não é para ir na igreja, não, é porque lá está tão cheio que a polícia não vai encontrar a gente. Vai para esconder da polícia. Eu falei, então tá bom, deixa vir. E aí às vezes eu estava pregando e via lá eles mesmos ali, meio prestando atenção, olhando para trás, olhando para frente. E o resultado foi que depois daquele evangelismo lá, um rapaz, João Paulo, os irmãos já tinham sido mortos por conta do tráfico. Ele foi o primeiro e disse assim, eu quero ser batizado, amém? Foi batizado. Segundo, Juarez, não esqueci mais o nome de muitos deles. Juarez era o pai de santo do bairro. Foi por conta do curso Como Parar de Fumar e entregou a vida a Jesus e foi batizado. 70 pessoas foram batizadas naquele lugar. E hoje tem uma igreja lá que não existia. Igreja Adventista do bairro Casa Nova, em Porto Seguro, na Bahia. Eu olho e pergunto assim, Senhor, às vezes a gente é ser humano, né? Por que tu me escolhestes? Às vezes a gente queria ouvir assim, é porque você é legal. Você é um menino bom, você é um cara gente boa. E toda vez que eu pergunto isso assim, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Menino tímido, não tinha nem coragem de cumprimentar, o Senhor me levou para pregar lá não sei aonde, abrir igreja. Aí sabe o que Deus me responde? Eu te chamei porque você é desqualificado. Mas por conta disso eu posso te usar. Eu estou falando para alguém que se sente assim essa manhã, que tem sentido um chamado de Deus, mas talvez não está tendo coragem de executar. O Senhor está te chamando hoje e está confirmando que Ele vai estar junto contigo. O meu desejo é que você ande tão pertinho de Jesus, que você ande queira tanto se parecer com o seu mestre, que o pó do seu rabino te cubra a pele por completo. E que você possa se parecer com ele. Sai do barquinho e vamos andar por sobre o mar. Deus tem grandes milagres para fazer através da tua vida. Você jovem, adolescente, moça, rapaz, esse é o teu chamado. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor. E essa música, ela tem sido uma oração no nosso congresso de jovens. Ontem você aprendeu que Jesus perdoa e faz de filho do trovão discípulos do amor. E hoje você entendeu que Jesus pega esses discípulos desqualificados e usa para a glória do nome dele. É isso que Ele quer fazer na tua vida. Você aceita? Então canta junto com a gente. Estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa.   casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso enco
é a casa do Pai. Essa casa é o nosso QG, que sai daqui para a missão. Deus te use para cumprir o seu chamado. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado porque o Senhor é real. O Senhor responde orações, o Senhor está junto com a gente. E podemos sentir de forma intensa a Tua presença quando saímos do nosso barco e vamos andar por sobre as águas. E Pai, o mundo lá fora é uma grande tempestade em alto mar. As coisas não são fáceis para as pessoas. Ajuda-nos a sermos Teus discípulos, para levar o Teu amor para elas. Nos dê ousadia para pregar, nos dê coragem, ajuda a vencer a timidez, o medo. Ajuda-nos a cumprir o Teu chamado, Senhor. E o Seu chamado não restringe apenas em atividades aqui na Tua casa, é lá fora, principalmente. Levar alimento ao faminto, água ao sedento, cura ao doente, amparo ao necessitado. E Pai, a nossa oração é até uma oração perigosa, mas nós oramos, coloca oportunidades no nosso caminho e nós não a desperdiçaremos, Senhor. Coloca oportunidades para cumprir o Teu chamado, para que possamos experimentar os milagres do Senhor, para que possamos ver o Senhor se manifestando, para que possamos ter a nossa fé avivada. Ajuda-nos, Senhor, a entender que apesar do nosso passado desqualificado, em Cristo nós somos qualificados. Pelo sangue de Jesus, nós somos aptos para estar na presença de Deus e para fazer a diferença na vida do nosso próximo. Ajuda a começar na nossa casa e então fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Nos encha de poder e da Tua presença. Continua conosco nesse sábado e todos os dias de nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.